Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e este é mais um vídeo com uma mensagem psicografada. Essas mensagens que eu leio e faço um comentário aqui no canal são psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados na nossa casa, o Núcleo Espírita Kardecista Renascer. São relatos de espíritos que se comunicam espontaneamente durante os nossos trabalhos. E trata-se de espíritos que ainda se encontram muito ligados à psicosfera terrena. Antes de começar a leitura da mensagem, eu vou pedir que deixe o seu like. Ajude o nosso canal a crescer e se fortalecer. A história de hoje foi psicografada no dia 1º de dezembro de 2022. E ela começa assim. Éramos felizes. No verão, fazia calor e podíamos nadar no riacho que cortava as terras, que um dia foram do meu tataravô, depois do meu bisavô, do meu avô e, finalmente, de meu pai e meus tios. No inverno, fazíamos longas cavalgadas sem pressa de chegar. Na primavera, era a hora de semear a terra. Trabalhávamos nas plantações que se estendiam a perder de vista, cantando as alegres canções dos nossos antepassados. A família era barulhenta. Meus pais discutiam muitas vezes, mas sempre acabavam em risadas ou troca de carinhos. Lembro-me de me deitar muitas vezes abraçada com minha boneca de pano. Fechava os olhos feliz, sentindo o cheiro de comida impregnado na casa. Tais lembranças me mantiveram lúcida por algum tempo, mas acabaram se misturando a tantas cenas de horror que acabei por não mais saber o que era real ou fantasia, o que era lembrança de um passado próximo ou remoto. Eu era a filha do meio, cercada por irmãos. Talvez por isso eu fosse um tanto infantil e ainda ingênua. Aos 13 anos, eu era apenas uma criança cercada de afeto e proteção. Eu estava dormindo naquela noite de primavera. Nós, meus irmãos e primos, havíamos brincado na chuva. Minha mãe ficou brava, mas acabou se juntando a nós. Quando escureceu, um céu estrelado cobriu nossas cabeças, enchendo nossos olhos. Depois do banho quente, o pão e a sopa de todas as ceias tiveram um sabor especialmente prazeroso. A noite estava clara, mas eles usavam capuzes que escondiam seus rostos. Cobriram minha cabeça, amarraram minhas mãos e meus pés juntos, como se amarravam as ovelhas abatidas, e me jogaram em uma carroça de tábuas úmidas e mal cheirosas. Na confusão, ouvi os gritos de minha mãe e o choro dos menores se distanciando. Depois, ainda ouvi o barulho das chamas crepitando e o cheiro forte de queimado. Estas foram as últimas recordações da minha casa. Atearam fogo na propriedade, acusando minha família de algo muito ruim, que eu não compreendi bem. Segui a viagem jogada na carroça, sentindo a cabeça batendo nas tábuas e as rodas batendo nas pedrinhas minúsculas da estrada. Permaneci imóvel. Ah, tanto medo senti. Mal sabia eu que o horror nem começara. As recordações vão e vêm, e como um quebra-cabeças, às vezes faltam algumas peças e outras não se encaixam. Acordei em um quarto escuro, pequeno e sem janelas. Tinha uma porta baixa de madeira, permanentemente trancada por fora. Escutava os gritos horripilantes das mulheres, sem conseguir imaginar o que as fariam gritar tanto. Perdi a noção do tempo.
Uma mulher vestida com hábito escuro diariamente me trazia um balde pequeno com água e um pouco de pão e leite. Fazia minhas necessidades em um canto do quarto, onde havia uma caixa de areia. Dormia, acordava e esperava. Cheguei a pensar que estava morta, aguardando que Satanás me levasse para as chamas eternas. Até que a porta do quarto se abriu e pude ver que era dia, porque havia um pouco de claridade. A mulher me ordenou que a seguisse e eu obedeci. Caminhamos por corredores amplos, ladeados por quartos com portas idênticas, marcadas com símbolos desconhecidos. Vez ou outra, cruzávamos com outras pessoas vestidas com hábitos pesados e escuros, semblantes fechados, olhares gélidos. Entravam e saíam por algumas portas. A mulher me levou até um pátio ao ar livre. A luz do sol me deixou tonta e demorei um pouco para acostumar meus olhos à claridade. Pude ver o rosto da mulher pela primeira vez. Não consegui definir sua idade. Alguns fios brancos apareciam sob o manto da cabeça, denunciando que não era tão jovem. Havia uma cicatriz em seu rosto que saía da orelha seguindo em direção ao queixo, e no dorso das mãos, um símbolo como os que eu vi marcados em algumas das portas. Seu olhar era sombrio, como se não enxergasse mais nada, um olhar vazio, perdido no deserto de seu semblante. Ouvi alguém chamar seu nome, Ava, e foi apenas isto que eu soube dela. Havia um extenso pasto e vi os fundos da construção, uma parede de pedras escurecidas pelo musgo. Não pude deixar de notar o reflexo de uma cruz no alto. A mulher me indicou uma pequena tenda com balde de água e sabão. Outra mulher, usando trajes comuns, trouxe uma túnica alva. Lembro-me quando me tiraram a venda dos olhos. Eu estava de pé, encostada à parede. Os pés amarrados, os braços abertos formando uma cruz. Cerca de 6 homens ao meu redor, usando batas escuras, me olhando como lobos esfomeados. Um deles se aproximou e reconheci o homem que algumas vezes encontramos rondando nossas terras. Minha mãe havia me dito seriamente para me manter sempre longe dele, mas ali não havia como, nem tampouco para onde fugir. Lembro-me do seu sorriso diabólico, que me paralisou os músculos e a respiração. Ele pronunciou algumas palavras estranhas, acompanhado pelos grunhidos dos outros homens. Fechei meus olhos sem ter absolutamente nenhuma compreensão do que acontecia. Quando não mais senti meu corpo, já anestesiado, vi a chama da brasa de ferro se aproximando do meu rosto. Ele me marcou com seu símbolo diabólico. Tudo ficou escuro e eu desmaiei. As lembranças são inconsistentes. Não sei precisar uma sequência cronológica. Em muitos momentos, me perdi, sem saber se era real ou se o medo criava realidades na minha imaginação. Nas noites mais frias, me levavam para junto das outras mulheres na cozinha, mas quase sempre eu estava sozinha em minha cela. O homem vinha me visitar de tempos em tempos. Era sempre um ritual. Ele pronunciava algumas palavras estranhas e me violentava. Quando eu tentava reagir, ele ficava furioso e me batia. Recordo o momento do parto. Eu gritava de dor, sozinha na cela. Ele entrou e saiu sem nada dizer. Depois Ava me levou para outro quarto. Deitou-me no chão, forrado com colchas grossas. Outra mulher veio, trouxe água e toalhas quentes. Elas conversavam
brevemente entre si, como se eu não estivesse presente. Depois que meu filho nasceu, me levaram para um quarto em outro ambiente. Traziam-me refeições regularmente, me permitiam banhos e havia uma cama macia, até mesmo confortável. Cuidei daquela criança como se cuidasse de mim mesma. Como eu gostaria de um pouco de afeto. Sentia-me tão impotente. Ficamos algum tempo sozinhos, meu filho e eu. Durante o dia, Ava me levava para um pátio onde podíamos tomar sol. E durante as noites, éramos deixados em paz. Cheguei a acreditar que aquele bebê era o meu anjo salvador. Depois o homem voltou a nos visitar com frequência. Pegava a criança nos braços e conversava com ela baixinho, como se falasse consigo mesmo. Tão logo começaram a nascer os primeiros dentinhos, o homem entrou repentinamente e levou meu filho consigo. Não pude impedi-lo. Ava me levou para o porão, onde havia outras como eu, e simplesmente me deixou ali. Não éramos mais mulheres, não éramos sequer seres humanos. Éramos apenas a sombra do que já havíamos sido. E nunca mais os vi, nem Ava, nem o homem. Estava condenada a desaparecer. Não percebi o momento exato em que deixei meu corpo físico. Fui perdendo a consciência, até me perceber vagando entre os mundos. Vi o que restou de mim, um monte de ossos cobertos por uma pele fina, jogado na vala nos arredores da construção, onde se juntou a outras centenas de corpos que perderam a vida muito antes de serem descartados. Muito tempo vaguei pelos arredores da Casa dos Horrores, procurando por vezes uma menina de 13 anos, outras vezes um bebê, buscando a mim mesma, na tentativa de entender o que acontecera. Voltei às terras de minha família e encontrei apenas cinzas impregnadas de sangue. Mergulhei muitas vezes na escuridão absoluta, ora desperta, ora desacordada. E eu não estava mais em lugar algum, não era mais nada nem ninguém. Ele apareceu e me levou de volta à cela. Por vezes, gritava furioso, me acusando de ser a causa de sua ruína. Outras vezes, se prostrava de joelhos, implorando que eu o perdoasse e o salvasse. Estava velho e magro, o rosto macerado, cheio de cicatrizes, e o corpo tomado por feridas purulentas. Meus pais, tão logo se reencontraram no plano espiritual, foram em busca dos filhos, mas eu estava louca e perdida. Quando fui resgatada, percorri um caminho contrário, como se fosse um filme de trás para frente. Voltei aos meus primeiros dias na prisão, quando era apenas uma menina ingênua, morrendo de medo, sem saber o que fariam comigo. Refiz o caminho na carroça, que aos poucos foi se tornando confortável. Voltei para minha casa e à noite em que fui capturada, assistindo ao extermínio de minha família. Ele, homem religioso e sem escrúpulos, destruiu a minha família para se apossar das nossas terras e em nome de Deus. E eu era novamente um bebê no colo de minha mãe, cercada pelo meu avô e pelos meus irmãos. E nos braços dela cresci rapidamente, acolhida e protegida, e logo estava com meu filho, mas foi ele quem me pegou no colo, me nutrindo do seu amor. E assim, uma fagulha de vida se acendeu e eu desejei viver. Eu, que há muito estava morta, mesmo estando desencarnada.
Aceitei receber auxílio em uma casa de repouso no plano espiritual, curiosamente cuidada por freiras. Passei por diversos tratamentos. Voltei ao lugar de tortura onde vi a mim mesma como um dos homens cruéis, torturando e violentando. Por vezes fiquei lá na mesma cela, na mesma prisão, no mesmo sofrimento. E sempre aparecia uma alma bondosa, uma irmã que me dava colo, cuidando da minha dor, me consolando. Aos poucos, fui me reconstruindo, os pensamentos recriando conexões perdidas, lembranças e ideias se reequilibrando. Ainda hoje carrego meu trauma. Fiquei marcada por tudo o que vivi e sofri. Mas estou bem melhor. Já consigo pensar com clareza e recordar minha vida e seus acontecimentos dolorosos. Alimentada de afeto, consigo ter carinho e amor por mim mesma. Há ainda um longo trajeto de reconstrução, de retomada a mim mesma, a continuidade da minha própria vida. Pelo Espírito, Nora. Este é o relato de um espírito em uma encarnação expiatória. Mais uma história de sofrimento. Nós já recebemos outras histórias de espíritos que passaram por experiências bem parecidas. Aparentemente, mulheres indefesas, vítimas de violência. E como nós já comentamos das outras vezes, embora existam injustiças neste planeta de provas e expiações, não existem criaturas injustiçadas. Deus, o Ser Perfeito, não destina seus filhos aleatoriamente às facilidades ou aos sofrimentos. Todo sofrimento deve ser sempre analisado do ponto de vista do espírito imortal. Deus tem todo o poder, toda justiça, toda bondade, sem o qual não seria Deus. Sendo Ele soberanamente bom e justo, não age caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, nós podemos concluir que todo sofrimento deriva de uma causa justa. Quando o espírito infringe as leis divinas, ele se compromete diante do universo e se torna um devedor. Todos nós somos responsáveis por nossas ações e, impreterivelmente, haverá uma resposta, uma reação a essas ações. É a lei de ação e reação. Quando essas ações são más, contribuem para o sofrimento, prejuízo ou qualquer tipo de dano a algum de nossos semelhantes, teremos que reparar este dano, saldando este prejuízo. E salvo raras exceções, este resgate se dá através do nosso próprio sofrimento. O sofrimento vem como resposta, como reação a alguma ação prévia, mas não é um castigo. O sofrimento, seja ele prova ou expiação, tem sempre uma função pedagógica, um caráter educativo, de proporcionar ao espírito que errou a oportunidade do aprendizado. Todo espírito é criado para percorrer uma trajetória mais ou menos longa, evoluindo até a perfeição. Quando, pelo mau uso do seu livre-arbítrio, o espírito falha e atrasa sua evolução, as expiações servem para acelerar o processo, para recuperar o tempo desperdiçado. Muitas vezes, o aprendizado apenas se concretiza quando as lições são árduas, sofridas. No caso da Nora, nossa narradora, ela não teve nenhum controle sobre os acontecimentos trágicos de sua vida. Não houve nada que ela pudesse fazer para alterar o seu destino e da sua família. Podemos deduzir que ela, em algum tempo pregresso,
também violentou, escravizou, causou sofrimento a outras pessoas. E possivelmente fez isso por mais de uma oportunidade encarnatória, já que ela não teve nenhuma possibilidade de escapar à colheita dolorosa em sua expiação. Ela não teve alternativas. Jesus, em seu magnífico Sermão da Montanha, nos diz que felizes são aqueles que sofrem, porque serão consolados. Ou nas palavras de Mateus em seu Evangelho, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, os Espíritos explicam que a questão não é o sofrimento em si, mas a transformação que o sofrimento possibilita. O sofrimento em si não transforma positivamente. A mudança acontece conforme a maneira como o indivíduo que sofre aceita e reage às atribulações. É a sua resignação diante das aflições. É a confiança na providência divina, em sua bondade e justiça. Somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Os Espíritos nos instruem que há o bem e o mal sofrer. Bem sofre aquele que, confiando em Deus e nas suas leis, compreende e aceita a justiça e a necessidade das atribulações, não se rebelando, não se desesperando, mantendo-se equilibrado, sentindo e fazendo o melhor que pode para superar as dificuldades. E assim, colabora para amenizá-las ou suportá-las, ou ainda eliminá-las o mais rápido possível. O sofrimento, dessa forma, serve como uma alavanca em nosso caminho evolutivo, em nossa ascensão espiritual. Resignar-se na compreensão da justiça e amor de Deus é manter-se equilibrado, é compreender as dificuldades como oportunidades, fortalecendo a paciência, a tolerância, a confiança em Deus e em si mesmo, na superação e no aproveitamento dessas atribulações. As provas bem suportadas são aquelas que servem de aprendizado e trazem crescimento. Nossa irmã prolongou seu sofrimento ao se indignar com sua situação e se apegar à autopiedade e ao ressentimento, diante de tanta suposta injustiça. Ela assumiu a postura da vítima inconsolável, sem perceber que sua situação era transitória. Seu sofrimento, como todo sofrimento, era passageiro. Nora acreditou que era incapaz de suportar suas provas, esquecida de que Deus dá o frio conforme a coberta. É assim que funciona a justiça e a misericórdia divinas. Os instrutores da codificação espírita nos explicam que a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Nossos benfeitores nos ensinam que podemos e devemos nos alegrar por nossos sofrimentos, considerando que nossas dificuldades são pagamentos de vidas acumuladas, por vezes por várias encarnações. E quando suportamos nossos fardos com paciência e coragem, teremos poupado séculos de sofrimento. Aquele que sofre é como um devedor, ao qual Deus, o credor, propõe a renegociação da dívida, dando um abatimento, um desconto, digamos assim, de 95% para a quitação imediata do débito.
e pagando apenas uma pequena parcela dessa dívida, este 5%, a dívida é zerada. Quando Nora desencarna, ela se liberta dos padecimentos físicos e de toda a situação de sofrimento. Mas ela entra em um processo mental de retenção de energias deletérias, que acabam por danificar seu perispírito, causando um desarranjo mental. Ela leva o trauma para o plano espiritual. Na questão 375 do Livro dos Espíritos, os benfeitores falam que, da mesma forma como o espírito age sobre a matéria, também a matéria reage sobre o espírito. O espírito desligado do corpo se ressente, durante algum tempo, da impressão dos laços que os uniam. Os espíritos explicam que, em muitos casos, o espírito livre mantém-se louco por causa da sequência das ideias desorganizadas que repetiu durante a existência. É o condicionamento de pensamentos inferiores, de violência, sofrimento, injustiça, medo, desespero, etc., que cria um ambiente no espírito, sendo que esta é sempre uma condição transitória. Nossa irmã se refugia nessa desorganização, na desconexão dos seus pensamentos, na falta de raciocínio lúcido, fugindo assim de suas próprias lembranças, recordações, fugindo da sua própria história, de si mesma, do enfrentamento da sua realidade. Ela se apropria da condição de um espírito traumatizado. O trauma é uma resposta emocional a um evento que deixou feridas na memória, levando ao acúmulo de emoções negativas logo após o acontecimento trágico ou a longo prazo. E neste processo traumático, ela vive o desajuste mental, que lhe traz algum conforto e até busca esse alienamento como fuga, para escapar do enfrentamento de si mesma. Ela, que já tinha sofrido tanto, não consegue aproveitar a oportunidade de transformação. Permanece estacionada, aprisionada em sua loucura, resultante da não aceitação dos seus sofrimentos e, sobretudo, diante do ressentimento. Os benfeitores espirituais que a assistem, trabalhadores da obra eterna de auxílio fraterno, a serviço do Cristo, oferecem ajuda, mas ela permanece por algum tempo apegada à sua condição de desequilíbrio. Mas, como não existe sofrimento, nem mal que nunca se acabem, e nenhuma criatura fica abandonada, ela é envolvida em vibrações amorosas daqueles que foram seus familiares na Terra, até que essa energia amorosa rompe a bolha mental de desequilíbrio em que ela se colocou e ela deixa a condição em que estava. A história de vida dessa nossa irmã é uma história sofrida, pesada. Mas fiquemos com as palavras de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino de Deus. São as dificuldades superadas que fortalecem nossa fé e conduzem o nosso progresso, a fim de nos tornarmos, o quanto antes, seres perfeitos, conforme o nosso destino. Muito bem, essa foi a nossa história de hoje. Mais uma vez eu peço, se você ainda não deixou o seu like, deixe agora, é muito importante para nós. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Espiritismo Explicado. Nos ajude a crescer e a divulgar o conhecimento espírita. Para conhecer o nosso trabalho de psicografia, para ouvir outras histórias comentadas, acesse a playlist Análise de uma Psicografia aqui no canal Espiritismo Explicado. Mais uma vez, muito obrigada por nos assistir. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.